Irmãos, irmãs, com que alegria nos reunimos para celebrar o segundo domingo da Páscoa. Acolher mais uma vez a palavra libertadora do nosso Deus. Celebrar, tornar célebre a maravilha que Deus realizou, a ressurreição do seu Filho. Ressuscitado, ele vai ao encontro dos seus, que estão com medo, fechados, para encorajá-los, animá-los e abrir o caminho para eles. Quem nos acompanha é o evangelista João, no capítulo 20, versículos 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, era um dos 12. Não estava com eles quando Jesus veio. Outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus ressuscitado toma a iniciativa, como sempre, e vai, diz o Evangelho, ao encontro dos seus, ao encontro da sua comunidade que ele tinha organizado. Ele se faz presente, sua presença causa alegria. A comunidade, como vimos, está reunida. É o primeiro dia da semana, à tarde. É o domingo da ressurreição. Como eu disse, a comunidade está reunida, fazendo a memória do que Jesus realizou. Celebrando, com certeza, a Eucaristia. Ele se faz presente. E a comunidade o reconhece. Ele se deixa reconhecer por ela. Será que quando nós vamos à missa, aos domingos, nós vamos com esse desejo de encontrar Jesus? De reconhecê-lo na palavra, na Eucaristia?
deixando-nos, por sua vez, reconhecer por Ele. Estabelecemos este vínculo de comunhão com Ele em cada Eucaristia. Primeiro, o ressuscitado é o crucificado, sinais dos escravos nas mãos e o lado. São sinais de vitória. Tá certo, ele morreu violentamente, mas agora ele é vitorioso. Segundo, ele vive para sempre. Nenhuma barreira poderá detê-lo. Ele não está mais sujeito às categorias humanas. Ele não está mais sujeito à morte, à violência. As portas estão fechadas, porque os judeus, a comunidade, está com medo. É o novo estado de Jesus ressuscitado. Para ele não há empecilho, não tem porta, janela fechadas. Ele simplesmente está presente. Terceiro, o que Jesus faz quando se faz presente? O que ele manifesta? O que ele comunica? Ele comunica a paz e envia em missão. A paz aqui não é apenas um estado momentâneo. A paz aqui é a plenitude dos bens messiânicos. A paz é trabalho, para poder viver com dignidade. É moradia, é saúde. Quantos não têm saúde e não têm condições de se tratar dignamente? Olha aí, é participação na comunidade. É superação da violência e de toda forma de mal. A missão, por sua vez, implica reconciliação, implica o perdão, implica em que tudo seja novo. E isso tudo possível na força do Espírito do ressuscitado, que faz avançar o projeto de Deus, que é amor generoso e gratuito de Deus para toda a humanidade. Projeto capaz de pôr fim ao projeto do mundo. Egoísmo, mentira, violência, fechamento ao amor, não aceitação da palavra e da prática de Jesus. Aí aparece a missão da igreja: promover a vida na superação das diferenças, da violência, fazendo com que a reconciliação gere a dignidade para todos. Aí o sinal de um mundo novo. Todos somos corresponsáveis, todos devemos perdoar, todos devemos ou somos chamados a entrar pelo caminho da reconciliação, reconhecendo a presença de Deus na sua vida, na vida do outro. Tudo pode ser novo, depende de como a gente vê, como a gente trabalha, como a gente se aproxima das situações que nos envolvem, por mais difíceis que elas pareçam ser. Quarto, muitos não acreditaram e não acreditam que Jesus ressuscitou e querem provas materiais. Tomé pode ser comparado a muitos membros da comunidade de ontem, de hoje, que não aceitaram e não aceitam o testemunho dos irmãos. Vimos o Senhor. Será que a vida em comunidade, a prática da comunidade, a Eucaristia, não são sinais concretos de que Jesus ressuscitou? A solidariedade, a partilha, a distribuição dos bens. Aos poucos, Tomé acreditou. Foi dando a sua adesão, até fazer a profissão de fé por excelência que aparece no Evangelho: meu Senhor e meu Deus. E o que Jesus disse para Tomé, para os primeiros daquela comunidade, que ele mesmo formou, ele vem dizendo ao longo da história da sua igreja. Diz a nós hoje: bem-aventurados os que não precisam de provas materiais, provas extraordinárias da ressurreição. Quanta gente hoje quer espetáculo, quer milagres, quer coisas grandiosas, não consegue experimentar a presença do ressuscitado no outro que o interpela, sobretudo no pequeno, no pobre, no excluído, naquele que é violentado. Que pena
que muita gente, para se sustentar na fé, precisa realmente de grandes coisas. Quando a vida em comunidade seria o sinal suficiente. Porque é na vida em comunidade que se ouve a palavra, que se acolhe a palavra, que se reparte os bens, a partir de onde se vai ao encontro do outro, alimentado pela palavra, pela Eucaristia, por uma vida de oração. E por último, uma pergunta. Quais gestos concretos estão marcando a nossa vida, a vida das nossas comunidades, da nossa sociedade, do nosso país? Terminamos uma campanha da fraternidade pedindo a superação da violência. O que é que nós fizemos? Ou estamos em dívida altíssima, nós cristãos e a sociedade, com a violência, que não para de produzir mortos, não é? Gente inocente. Como é que anda o nosso coração? Pleno de amor, de bondade, ou de egoísmo, de inveja, de ódio, de violência, de sentimentos de morte? Qual é a qualidade do nosso ser cristão? É só na comunidade com Jesus ressuscitado que nós vamos encontrar caminhos. E sobre todos dê essa bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.